Meus amados, graça e paz a todos em nome de Jesus, amém? Amém. Igreja amada do Senhor, nós estamos aqui mais um domingo na casa de Deus, reunidos, congregados, para falarmos do Senhor. Por favor, irmãos, hoje semana passada, no culto do domingo passado, nós falamos sobre Mateus 26, e aí eu falei um pouquinho sobre os discípulos e a questão da oração. Hoje eu vou insistir em Mateus capítulo 26, mas hoje eu vou um pouquinho mais além e vou falar sobre Jesus. E a gente vai falar de uma coisa muito importante aqui sobre Cristo Jesus, tá bom? E aí, por favor, tanto vocês que estão aqui na igreja, quem nos acompanha pela internet, tendo uma Bíblia aí à mão, por favor, Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26. O óculos não está segurando. Acharam, meus irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 26. Irmãos, a gente vai ler do versículo 36, porque é Jesus no Getsêmani, até o 46. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46. Quantos 6, hein? Podemos ler? Está escrito assim, irmãos, olha, Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai, aquele que me trai. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero nessa mensagem falar um pouquinho com vocês a respeito de Jesus Cristo, já que estamos falando de oração, e nós não vamos aqui deixar nesse domingo de falar também de oração, mas a gente vai ampliar um pouquinho mais o entendimento aqui. Semana passada nós falamos que nesse trecho aqui, Jesus ele chama os seus discípulos, ele convoca os seus seguidores a orar com ele. É uma convocação, é uma intimação. Ele chega para eles e fala, olha, venham orar comigo, venham vigiar comigo em oração. Porque eu estou sentindo as angústias, eu estou sentindo as ânsias da morte, eu estou com a alma muito triste, porque o meu tempo de partida está se aproximando, o tempo do meu sacrifício. Então, eu estou sentindo já esse tempo chegar, é muito angustioso e eu preciso orar. E eu quero que vocês orem comigo, vocês devem orar comigo. E aí Jesus leva os discípulos, e nós já sabemos aqui, irmãos, que estavam apenas 11, porque Judas já não estava aqui com eles, porque Judas tinha lá estado com aqueles que queriam matar Jesus, já tinha vendido Jesus e estava lá com as suas moedas, pelas quais ele trocou Jesus Cristo. E aí estavam os 11 discípulos, e aí Jesus traz os 11 discípulos para este lugar, Getsêmani, e ali, meu querido Jesus, então, ele pega Pedro, Tiago e João e os leva um pouquinho mais além. E aí, ele os deixa ali
E para o primeiro grupo ele disse vigiai e orai, para o segundo grupo ele disse vigiai e orai, e ele diz eu vou além orar. E ele vai um pouquinho mais distante, Jesus também ora. E aí, irmãos, Jesus então vai lá e fala com o pai, olha pai, será que seria possível o senhor salvar esse povo de uma outra maneira? Será que é possível que esse cálice da morte eu não venha bebê-lo? Que o senhor possa de alguma maneira ter um outro plano para salvar essas pessoas? E aí ele está falando com o pai, porque a morte o angustia, porque a morte, irmão, assusta todo ser humano. Todo ser humano tem medo da morte. Mesmo os valentes, irmãos, eles temem a morte. Por isso que eles fazem de tudo, mesmo o valente, faz de tudo para preservar o quê? A sua vida. Porque todos temem a morte. E aí, irmãos, Jesus está ali nesse momento temendo a morte. E ele está orando, ele está clamando. E aí ele se levanta depois de um certo período e ele vai ver como os discípulos estão. E quando Jesus vai até os discípulos, ao invés de estarem orando, ao invés de estarem vigiando em oração, acordados, despertos, prudentes, eles estavam o quê? Dormindo. Eles estavam adormecidos. E a gente, irmãos, aprendeu semana passada, então, no culto anterior, que, infelizmente, irmãos, esse estado sonolento dos discípulos relatado na Bíblia é o mesmo estado sonolento da igreja nos nossos dias. E quando eu digo sonolento, irmãos, é um estado sonolento no sentido de não se despertar para a necessidade de uma vida de oração. A igreja hoje, irmãos, quase que em sua totalidade, na sua maior parte, as pessoas não têm uma vida de oração. Elas oram esporadicamente. Elas oram quando estão, de repente, participando de um culto. Elas oram quando o calo aperta, quando uma situação fica difícil, aí então elas oram. Mas, irmãos, uma vida de oração, uma vida contínua, uma vida entregue, uma vida onde continuamente, assim como o ar que respira, que não pode faltar, na vida dela não falta oração, essa rotina, essa vida de oração, muitos não têm. E aí, irmãos, tem um problema, como nós vimos nesse culto anterior. Irmãos, os discípulos, por não estarem se enchendo da presença de Deus, numa vida de oração, numa vida de comunhão com Deus, na hora que o calo apertou, na hora que as provações se levantaram, que as perseguições apertaram, eles não conseguiram sustentar a fé em Cristo Jesus. Eles não conseguiram se sustentar em Cristo Jesus. Tanto é verdade, irmãos, perdão, que quando a gente lê o texto bíblico, a gente percebe, irmãos, que o que aconteceu? Judas, então, foi se enforcar, porque já não estava mesmo grudado com Jesus Cristo, já não tinha mesmo uma vida de oração, ele já não tinha nenhuma vida em comunhão com Cristo Jesus. Então ele foi se enforcar. Aí você pega, meu querido, Pedro, ele ficou distante de Jesus naquela hora, para não dar a entender para ninguém que ele tinha alguma coisa com Cristo, que ele conhecia Cristo, e quando as pessoas, meu querido, esboçaram que o tinham visto com Cristo, ele negou veementemente, irmãos, ao ponto de chegar a espraguejar Jesus. Você já pensou, irmão, um discípulo chegar para as pessoas e dizer assim, eu não conheço aquele desgraçado, aquele maldito. Irmão, olha o que ele fala de Jesus. Aquele Jesus que ele disse pouco tempo atrás, que daria o quê? A vida. Lembra que Pedro disse? Jesus, eu darei minha vida por ti. E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, você vai dar sua vida por mim? Irmão, porque Jesus já sabia quem era Pedro por dentro, meu querido. E agora Pedro está espraguejando Jesus. Mas, irmãos, na hora que Jesus mandou orar, Pedro estava o quê? Dormindo. E os outros discípulos, pastor? A gente só fala de Judas e de Pedro. Os outros discípulos o quê? Fugiram. Fuga. Quando viram, meu querido, a perseguição e a luta, fugiram. Irmãos, hoje tem muitas pessoas fugindo da aliança com Deus, da firmeza da fé em Deus, fugindo, meu querido, da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não estão aguentando o baque da luta dessa vida, meu querido. Estão, às vezes, meu querido, por não suportar o baque, se decepcionando com o Evangelho, como se o Evangelho decepcionasse alguém, como se Cristo decepcionasse alguém, não. É porque a pessoa muitas vezes veio para Cristo com uma expectativa de promessas que homens fizeram e disseram que Cristo diz, promessas que Cristo não fez. E aí, eles vêm com altas expectativas, e quando não acontece aquilo que elas querem, irmão, elas simplesmente o quê? Fogem de Cristo Jesus. Porque, irmão, o que os judeus esperavam? E o que os discípulos muitas vezes também esperavam? Que Jesus fosse um líder que os libertaria do poder de Roma. Então, Jesus não é aquele que nós pensávamos que iria reinar sobre nós aqui, ia nos libertar da mão do Império Romano. Então,
quando eles foram frustrados, eles então acham que Jesus não serve. Irmãos, de hoje, nós estamos com uma igreja sonolenta, uma igreja, meu querido, dorminhoca, no sentido, né, da oração. Uma igreja que não quer saber de uma vida de oração. E quando quer oração, irmãos, quer que os outros façam oração, porque ela mesma não ora. Olha que coisa interessante. Jesus manda os discípulos orarem, mas ele também está o quê? Ele também está orando. Ele também está clamando. Irmão, a oração, meu querido, da igreja, ela é de suma importância, porque nós oramos uns pelos outros. Mas você tem que ter sua vida de oração também em nome do Senhor Jesus, irmão. Amém? Até porque, irmão, tem lutas que só você sabe que você passa. Tem circunstâncias que são, né, estritamente, né, ligadas e estão arraigadas à sua vida e não à vida de outro. Então, e outra, existem coisas de foro íntimo, ou seja, existem coisas que são tão pessoais, irmão, que é você que tem que colocar diante de Deus e ter uma vida de oração para que Deus te dirija. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Então, é preciso que se tenha uma vida de oração. E os discípulos estavam simplesmente adormecidos, meu querido. Igreja, precisamos orar. Cristãos, precisamos orar. Nós estamos vendo o que está acontecendo nesse mundo. Não só, irmãos, e aqui, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, irmãos, não só as crises, essas coisas absurdas, mas a gente está vendo, meu querido, né, uma perseguição contra o evangelho se levantar. Ontem, irmãos, eu passei rapidamente num canal de televisão lá fechado, e aí estava lá um veículo de comunicação aqui do Brasil, né, querendo negar que a China persegue cristãos. Dizendo, será que a China realmente persegue cristãos? Olha que a repórter teve coragem de falar, que a China não persegue cristãos, eles apenas estão vigiando para que as pessoas não falem nada contra o sistema deles. Irmão, não é perseguição, imagina. As pessoas não têm liberdade, as pessoas, irmão, lá as pessoas são vigiadas 24 horas por dia, não tem liberdade. Irmão, e as pessoas não podem reclamar, se reclamar, o governo persegue, mata, dá um sumiço, fecha, que nem na igreja, fecha a porta de igreja, some com os pastores, que é o que está acontecendo, e a repórter aqui no Brasil, a pseudo-jornalista, teve coragem de dizer que a China não persegue cristãos. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, é uma negação daquilo que está acontecendo, do levante que tem. Irmãos, e não só isso, a gente está vendo com que o mal, o pecado, está crescendo cada vez o quê? Cada vez mais. Irmão, e o pior? O justo tem que ficar o quê? Segundo a visão do mundo, calado. Você não pode dizer que uma coisa errada é o quê? Não pode mais, irmãos. Irmão, tudo isso, se você olhar, é aquilo que a Bíblia Sagrada diz que aconteceria nos últimos tempos. Irmãos, e o que cabe à igreja então? Pastor, se a gente não pode denunciar essas coisas, se a gente, pastor, é perseguido, pastor, o que vamos fazer? O que Jesus está mandando aqui. Quando chega um momento de angústia, quando chega o momento do Getsemane, lembra? O que é Getsemane, meu querido? Lugar de prensa. É o lugar onde se fazia o azeite. É o lugar onde se levava as azeitonas, né? O fruto, né, da vide ali. Ali você espremia a azeitona até extrair dela o óleo. Irmão, isso é Getsemane. Irmão, nós estamos vivendo no tempo de Getsemane. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. E nós estamos vivendo um lugar de prensa. Nós estamos vendo, meu querido, cada vez mais, né, a justiça ser espremida e a injustiça crescendo cada vez mais. Nós estamos vendo, irmãos, os bons valores sendo sucateados, vilipendiados cada vez mais. Enquanto isso, os maus costumes e as práticas erradas ganhando espaço de destaque, inclusive, irmão, com palco na mídia para poder ser cada vez mais externado. Então, quando a gente olha para isso, irmão, a gente está vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza e aflição, porque nós estamos vendo que o pecado, a maldade, o mal, cada vez mais está crescendo. E aquilo que é bom, que é justo, que é honesto, que é agradável, está perdendo espaço, meu querido. Amém? Irmão, olha no nosso país. Meu Deus do céu, pessoas que roubaram, não só políticos e empresários, irmão, roubaram a nossa nação, bilhões e bilhões. Irmãos, eles disseram com a própria boca que roubaram. E onde que eles estão? Soltos. Soltos. Os magistrados soltaram, porque são coleguinhas, são amigos. Porque os magistrados que hoje estão nas Cortes Supremas eram os advogados deles. Vínculo de amizade. Então, meu amigo, você roubou, mas pera que nós vamos dar um jeitinho de soltar você, viu?
Aí vai lá, olha, veja bem, lá, olha, Curitiba não era um lugar para isso aí, viu? Enquanto isso, mandou mais de milhares para a cadeia, sendo que não tinha foro para julgar as pessoas do 8 de janeiro, por exemplo. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, sabe o que é isso? A injustiça crescendo cada vez mais. O engano, o espírito do engano. Então, irmãos, quando a gente vê essas coisas crescendo, é o tempo da angústia, é o tempo do Getsemane. É o que Jesus estava sentindo naqueles dias. A gente está sendo espremido, irmão. A verdade está sendo espremida. A justiça está sendo espremida. Tudo está sendo espremido, irmãos. E até a nossa fé está sendo espremida. Portanto, irmão, é tempo da gente ouvir o convite de Jesus. E muito mais do que o convite, uma ordenança de Jesus. Vigiai e orai comigo, disse o Senhor. Para que a gente, irmão, não caia. Porque, lembra, qual é o propósito de Jesus ter chamado eles para orar e vigiar? Para que não caiam em tentação. E aí nós, irmão, para que você não caia da fé, para que você, meu querido, não deixe o mal te vencer ao ponto de você achar que não vale a pena ser bom, ser justo e honesto, e você começar a se corromper com esse mundo, para que você não caia nessa armadilha, irmão, tenha uma vida de oração, para que você seja capaz de rejeitar o mal e acolher sempre o bem no teu coração, no teu espírito. Amém, meus amados? E aí, olha que coisa interessante. Jesus, irmãos, ele então chega ao Getsemane com os discípulos, ele deixa os discípulos orando e ele vai orar. E aqui eu vou entrar no assunto de hoje, tá bom? Irmão, primeira coisa que eu quero falar para você aqui sobre Jesus no Getsemane é o seguinte. Primeiro, a vinda e a vida e a morte de Jesus, irmãos, primeiro, era totalmente tudo, fazia parte de um processo, de um projeto e de um processo de Deus, meu querido. A vinda, a vida, a morte e até mesmo a ressurreição de Cristo fazia parte de um propósito, de um plano de Deus. E isso incluía, irmãos, um processo pelo qual Jesus tinha que passar. Amém, meus amados? Irmão, Jesus, uma vez, os discípulos chegaram assim e falaram assim: Jesus, o senhor quer que a gente clame aos céus aí para Deus mandar fogo e destruir essas pessoas aqui que estão perseguindo? E Jesus falou assim para eles assim: ei, vocês não sabem que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e acabaria com todos eles. Aí Jesus falou assim, mas como então se cumpririam as escrituras se eu invocasse as 12 legiões para destruir esses homens que estão aqui, vêm aqui para me prender? Irmão, quando Jesus falou isso, o que Jesus está deixando bem claro? Que existiam coisas na vida dele, na história dele, coisas pelas quais ele tinha que o quê? Que ele tinha que passar. E ele não podia se eximir ou fugir dessas coisas. Ele não podia mudar essas coisas. Por mais que ele quisesse, por mais que ele sentisse vontade, por mais que como homem ele desejasse, ele não podia mudar se é que ele queria cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus na vida dele. Então ele tinha que aceitar aquilo, ele tinha que passar por aquele processo. Então, assim como foram prender Jesus e queriam, meu querido, lançar a mão de espada, anjo com fogo do céu, e Jesus falou, não, porque a escritura tem que se cumprir, o que está escrito de mim tem que se cumprir, o propósito do Pai tem que ser cumprido. Então, assim também no Getsemane, olha o que acontece, irmãos, ele está sentindo tristeza, angústia, ânsia da morte, ele vai no Getsemane e ele fala assim, veja, ele não chega impondo, ele chega perguntando, Pai, será que é possível que esse cálice seja passado de mim? Você vê, irmão, ele não chega impondo. Você vê que hoje nós cristãos, nós fomos ensinados a chegar na presença de Deus o quê? Impondo. Deus faça isso, Deus me dá. Já viu isso? Nós fomos ensinados a chegar nos impondo para Deus, impondo a nossa vontade para o Senhor, quando na verdade, irmão, nós devíamos olhar para Cristo, porque Cristo não chega impondo, ele chega perguntando. Pai, eu tenho pensado isso, sentido isso. Será que o Senhor tem isso para mim? Ou o Senhor tem uma outra coisa? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Portanto, irmão, toma cuidado, porque às vezes você é uma pessoa que você está orando e impondo as coisas para Deus. Eu quero, então Senhor faça, Senhor me dê, Senhor
projete isso, Senhor, faça aquilo outro. Quando, na verdade, irmãos, nós fomos ensinados, inclusive, em Mateus capítulo 11, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, lembra? Senhor, seja feita? Vamos lá? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. A tua vontade tem que prevalecer. E sabe por quê, irmão? Porque nós estamos lidando com Deus que tem um propósito para cada coisa. Deus tem um propósito para cada vida. Portanto, se ele tem um propósito, irmão, quando a gente fala do propósito, a gente está falando de um projeto. A gente está falando, irmão, de um caminho. A gente está falando de uma direção. A gente está falando de uma sequência. Então, quando eu começo a pegar a minha vontade e querer impor a Deus para que Ele faça a minha vontade, irmão, eu descaracterizo completamente o propósito de quem? De Deus. Estão entendendo isso aqui? É por isso, irmãos, que o que Jesus ensinava é diferente do que os homens ensinam. Os homens ensinam você determinar. Os homens ensinam você dizer como tem que ser. Chegar na presença de Deus e dizer, tem que ser assim, Deus, porque é assim que eu quero. Quando, na verdade, irmão, vem Jesus em todo o Evangelho e diz para nós, seja feita a vontade do Pai, aqui na terra, na nossa vida, como é feita no céu. Vem Jesus e no Getsêmani, ele não chega lá dizendo assim, Senhor, Pai, eu estou aqui nesse mundo, olha, eu já fiz uma boa parte, Deus, já falei do amor, já falei disso, aquilo outro, esses cabeçudos não querem nada com nada, então eu não vou morrer por ninguém. Muda aí o plano. Foi assim que ele chegou? Não. Ele disse, Pai, se é possível, será, Pai, que seria possível mudar o jeito do Senhor salvar esse povo? Ele chega, irmão, completamente entregue e completamente disposto a se submeter à vontade do Pai, ainda que em seu coração ele desejasse outra coisa. Eu acho bonito em Provérbios, irmãos, que diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. O homem, meu querido, né? O cavalo se prepara para o dia da guerra, mas é o Senhor que dirige os passos. Amém, meus amados? Então, meu querido, nós temos que entender que nós precisamos deixar Deus ser de fato e de verdade o maestro para conduzir a nossa vida. O maestro para conduzir os nossos dias. E não nós tomarmos, né, a varinha do maestro e dizer, maestro, cansei da sua música, deixa eu tocar minha própria música. Amém, meu querido? Antes, irmão, eu não entendia porque ficava aquele homem com aquela varetinha lá, você sabe? Na frente da orquestra, né? Já viu o maestro, né? Irmão, tira o maestro para você ver o que acontece. O arranjo vira um desarranjo. Irmão, é incrível. Eu fico, por que aquele cara está ali com aquela varetinha? O que ele está fazendo? Conduzindo a orquestra no tempo, no ritmo. Sem ele ali, irmão, sem a direção dele. Irmão, um toca uma coisa, outro toca outra, outro num tempo, outro no outro tempo. A orquestra vira uma bagunça. Irmão, Deus é o maestro da vida. Ele tem a baqueta da vontade, do plano e do propósito dele para a sua vida, meu querido. Talvez, irmão, você em algum momento está tomando a baqueta da mão do Senhor. Você está tirando a varinha, né, da mão do maestro da tua vida. E você está impondo e querendo impor as coisas que você quer, os seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, sobre a vontade e o plano de Deus para a sua vida. E sabe por quê? Porque você não está entendendo, você está no Getsêmani e você não está entendendo o processo. O processo está te apertando, o processo está te angustiando, o processo está te afligindo. E aí, porque você, né, está angustiado e aflito, não está suportando, você quer mudar as coisas. Você quer mudar o que Deus está fazendo na sua vida. Você quer mudar o tempo das coisas na sua vida. Você quer mudar o jeito das coisas acontecerem. Por quê? Porque você está sendo pensado por esse momento que é um processo na sua vida. Irmão, toda a vida de Jesus foi um propósito de Deus, portanto, havia um processo pelo qual ele tinha que passar. E Jesus tinha que aceitar esse processo. Mas chega ali naquele momento tão angustioso na vida dele, ele vai para o Getsêmani e ele fala, Pai, eu não estou suportando mais, eu não aguento mais, Senhor, como eu gostaria que fosse diferente. Será, Pai, que tem como mudar? E ele tenta convencer o Pai a mudar as coisas, meu querido. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu aprendi no Evangelho, que eu aprendi na minha vida.
Se você aceitou, irmão, andar com Deus, você aceitou o projeto de Deus na sua vida. E se você aceitou o projeto, irmão, quem arquitetou o projeto não foi você. Quem arquitetou o projeto foi? Ele é o arquiteto. Ele sabe o porquê ele rabiscou a sua vida daquela maneira. Quando eu digo rabiscar, tá, irmão, é fazer o risco, os desenhos. Ele sabe como ele projetou. Irmão, se você quer mudar o propósito de Deus na sua vida, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai pegar, sabe o arquiteto quando ele vai embora da obra, ele faz assim, irmão, ele pega o rolo, a planta, enrola, põe no canudo e... Se você quiser mudar o propósito de Deus na sua vida, o processo de Deus na sua vida, Deus vai pegar o plano dele para a sua vida, ele vai enrolar, guardar no tubo do coração dele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim para você, ó, tchau. Escreva seu próprio projeto então. Ele vai deixar você escrever, rabiscar, fazer o projeto do jeito que você quiser. Porque, irmão, com Deus, ou é a vontade dele, ou é? Estão compreendendo isso ou não? É por isso, irmãos, que quando Jesus vai ao Getsemane, como ser humano, irmão, apertado e angustiado, ele fala para Deus, Senhor, será que não dá para mudar isso aí não? Mas, irmão, olha só, na mesma oração, na sequência, ele diz o que para Deus? Todavia, entretanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, e como que o Pai queria que Jesus passasse aquele tempo? Irmão, enfrentando aquele processo angustioso, entregue nas mãos dos pecadores, irmão, ser humilhado, chicoteado, pisoteado pelos homens, crucificado, pregado no madeiro, morto pelos homens. Parte do processo. Amém, meu querido? Mas, irmão, sabe o que você tem que lembrar? E que eu acredito que Jesus lembrou também, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Irmão, você tem que lembrar que todo propósito ele tem uma finalidade, um objetivo. Ele tem um propósito. O processo tem um propósito. Irmãos, e se tratando de projeto de Deus, todo o propósito de Deus, olha, grave isso aqui. Todo propósito de Deus nunca é para o mal. O propósito de Deus sempre é para o bem. Pastor, como que o senhor pode afirmar isso? Jeremias 29:13. Eu é que sei os pensamentos, tem tradução que diz planos, que tenho para vós. Planos de bem e não de mal, para vos levar ao fim que esperam. Estão compreendendo isso aqui? Olha o que Deus diz. Ó Senhor, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Planos de bem e não de mal, para vos levar ao fim que esperam. Irmão, quando Deus dá o projeto para Jesus Cristo, o plano para Jesus Cristo, o projeto e os processos, o que Deus está esperando? Como eu quero que o meu filho seja humilhado, pisado pelos homens, que morra como um maldito na cruz, é isso? Não! Filho, o meu plano é que você vá lá, fale para o povo do caminho, abra a porta e aponte o caminho, e que você se entregue na cruz e derrame seu sangue, porque Satanás quer sangue, então ele vai ter o sangue do Cordeiro inocente, paga os pecados deles, mas filho, fica tranquilo, eu não vou deixar você na morte, na podridão, eu vou te ressuscitar. E você terá a glória que hoje você não tem. Se você continuar aqui comigo e não ir para esse processo, você vai continuar do jeito que está. Os homens vão falar comigo e orar a mim. Eles não te conhecem. Mas, se você aceitar o propósito, e se você passar pelo processo, ao terceiro dia eu vou te ressuscitar. E você vai ressuscitar com a glória que hoje você não tem. E todo joelho se dobrará diante de ti, toda língua confessará que tu és Senhor. Jesus vem, aceita o projeto, passa pelo processo, irmão, sofre dores porque o processo é doloroso, irmão, mas ao terceiro dia, a promessa se cumpre.
a finalidade do projeto de Deus e do processo se cumpre. Ele, irmãos, levanta-se glorioso. A morte e o inferno não puderam deter. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reina gloriosamente, e não há ninguém que possa, irmão, se sustentar diante dele de pé. Porque Jesus aceitou o projeto e aceitou o processo de Deus. Amém, meus amados? Irmão, Deus tem um plano de paz, de bem para você e não de mal. Você está passando por um processo, você está no Getsemane, pastor, as coisas estão apertadas para mim, pastor. Tem dia que eu estou assim, pastor, parece que eu estou que nem Jesus, pastor. Sabe, um nó aqui na garganta, pastor. Pastor, tem dia que eu vou deitar, parece que eu não vou levantar no outro dia. Pastor, eu estou me sentindo assim, pastor, tem hora que eu estou quase jogando tudo para cima. Irmão, não jogue tudo para cima, não. Faça como Jesus, vai no Getsemane. Vai falar com Deus. Vai buscar a ajuda do Pai. Porque Jesus, irmãos, ele está aqui entendendo que o processo e passando por esse processo, e ele está assim como você muitas vezes está se sentindo. Sabe? As coisas não estão dando certo, as coisas estão difíceis, são coisas para te irritar, para te aborrecer, são coisas, são perseguições, são levantes, ou seja, é um monte de coisa que vem, parece que está te pressionando por todos os lados. Irmão, não desista, porque Deus está contigo nesse processo. E Deus não desistiu do que Ele tem para você. Há um propósito naquilo que você está passando. E Deus vai cumprir o bom propósito dEle na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Apenas fique firme. Apenas resista. Apenas permaneça de pé. Não olhe para trás. Não volte atrás. Porque o que Deus tem para você é grandioso em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Vocês estão compreendendo isso ou não? Então Jesus, irmãos, toda a vida dele, a vinda, a vida, a morte e a ressurreição, tudo era um propósito de Deus e todo propósito é um processo. E Jesus passou pelo processo. Irmão, nós temos que passar por esse processo. Olha só, como processo, irmãos, nós entendemos que o processo ele tem sempre também o quê? As suas fases e também tem as suas circunstâncias. Irmão, todo processo tem fases e circunstâncias. Olha Jesus, irmãos. Há um tempo, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, irmãos, todo projeto de Deus e todo processo, ele tem fases e ele tem circunstâncias. São etapas. Irmãos, a nossa vida tem etapas. Eu já preguei sobre isso aqui, não vou me prender muito, mas olha que interessante. A gente teve um momento, irmãos, que nós não éramos nada. Há um dia os nossos pais, tiveram lá um tete-a-tete. Aí, irmão, o óvulo foi fecundado pela semente do homem, que é a semente viva. Aí o casulo, que é o óvulo da mulher, nos recebeu. E ali começamos a ser desenvolvidos. Nós éramos um embrião. Depois um feto, e por aí fora vai. Daqui a pouco uma criança no ventre. Daqui a pouco saímos do ventre. É uma criança nativiva. Daqui a pouco começamos a crescer. Primeira infância. Daqui a pouco pré-adolescência, adolescência, juventude, nos tornamos adultos, envelhecemos e depois, irmão, inevitavelmente, morremos. Amém, meus amados? Você já viu? Etapas, fases, tudo é parte do processo. Irmão, todo processo, todo plano, todo propósito tem fases e tem circunstâncias. Irmão, Jesus teve sua angústia na vida dele? Nesse processo de Jesus, nesse projeto e processo da vida de Jesus, ele teve só tristeza? Não, irmãos. Ele teve muitos momentos de alegria. Mas ele também teve momentos de quê? De choro e dor. Irmão, entenda, chorar também faz parte do processo. Gemer de dor faz parte do processo. Não é só alegria, irmão. Eu fico vendo pessoas, as pessoas, elas oram em busca de Deus e querem receber de Deus uma vida sem aflição, uma vida sem choro, uma vida sem dor. Deixa eu explicar para você. Você vai morrer de orar e você nunca receberá uma vida sem dor, sem choro. Sabe por quê? Porque tudo isso faz parte do processo do simples existir, do simples viver. Amém, meus amados? Um tempo atrás eu preguei para vocês, vocês vão lembrar, irmão, que na vida, até as coisas que nos dão alegria, às vezes essas mesmas coisas tem momentos que elas nos dão o quê? Tristeza.
Ó, um exemplo bem claro são os filhos, sim ou não? Hã? Ai, os meus filhos! Irmão, tem dia que nós estamos o quê? Ai, meus filhos! Ai, meus filhos! Hã? Já viu isso? Irmão, é a vida. É o processo. São fases, são circunstâncias. E Jesus, irmãos, ele está numa fase aqui agora, que ele não está mais com os discípulos num barco pescando, comendo peixinho na beira da praia. Que ele não está mais aqui num banquete, honrado pelos homens, e uma mulher derramando perfume nos pés dele e honrando a ele. Ele não está aqui agora num processo, no momento do processo, aonde ele é recebido na casa de Marta, Maria e de Lázaro, e ali tem sempre um banquete para ele, uma água para lavar os pés e o rosto, aonde tem sempre uma cama confortável. Não, ele não está mais nesse momento. Agora o momento do processo dele é um momento de dor e sofrimento, é um momento de angústia. E Jesus está passando pelo processo. Amém, meus amados? Irmão, qual é o processo da sua vida nesse momento? Qual é a fase da sua vida, qual é a circunstância que você está enfrentando, que você tem enfrentado? Irmão, isso é parte do processo. E toma cuidado, irmãos, porque a gente foi ensinado a ter uma mente religiosa. Olha o que a gente aprendeu. Tudo que é bom é de Deus. Tudo que me causa angústia é de quem? É de quem? Pode falar, irmão. É de quem? Do diabo. Já viu isso? Irmão, existem coisas que não é do diabo, é permissão de quem? Que Deus permite que venha na nossa vida, porque aquilo faz parte do processo. Sem aquele ingrediente, o processo não é completo. Estão compreendendo isso aqui? Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás aqui, irmão, que é um texto, não é meu, lógico, né? Esse texto não é meu, mas eu cito aqui para vocês, que a pessoa disse assim, ó, eu orei pedindo a Deus, né? Paciência. Irmão, o que ele recebeu? Lembra? Tribulações. Gente para encher o quê? Porque, irmão, para eu aprender a ter paciência, eu preciso ser treinado com o quê? Irmão, se eu ficar numa praia sozinho, entre dois coqueiros numa rede, para lá e para cá, hã? Eu posso falar que eu sou muito paciente? Hã? Ai, como eu tenho paciência? No umbigo. Eu acho que não tem ninguém para brigar. Apesar, irmão, que tem gente que briga com quem? Irmão, tem gente que entra numa treta com ele mesmo. Se você largar ele sozinho numa ilha, você voltar lá, tá morto. Quem matou? Estava sozinho, quem matou? Ele mesmo. Ele briga com ele mesmo. Terrível. Amém? Ou seja, irmão, gente para atribular, situações para aborrecer, virão porque é parte do processo para você se tornar uma pessoa o quê? Paciente, de autocontrole, de domínio próprio. Você só saberá se você tem domínio próprio, autocontrole, quando as situações e as circunstâncias vierem para te tirar o controle. Aí você vai saber se você o tem. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Aí, irmão, o crente não. Ai, Deus, acaba com as lutas da minha vida, Deus. Deixa eu te falar. Essa é uma oração que nunca será respondida. Pastor, que tipo de oração que Deus não ouve? Essa aí é um exemplo. Você quer ver outra? Deus, os meus inimigos querem meu mal. Mata todos, Deus. Destrói com eles, Jesus. Oração que Deus não vai responder. Porque Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendiga os que te maldizem. Olha, essa é a oração que não vai ser respondida. Irmão, o que tem de crente fazendo oração que Deus não vai responder, não está escrito. Aí ele se estressa porque Deus não respondeu. Deus não ouve. Irmão, a pessoa ao invés de ir para o Getsemane e orar a Deus para buscar entendimento, discernimento, não, ela fica pedindo coisas absurdas para Deus. Por quê? Porque ela está no Getsemane, ela não está aguentando aquela situação, ela começa para os extremos. Sabe aquela pessoa 880?
Sabe assim, 880? Ou tudo ou... Sabe essas coisas? Irmão, com Deus não é assim. Deus sempre trabalha com ponto de quê? De equilíbrio. Esses dias eu falei para o meu filho, pode perguntar para ele. Falei, filhão, tudo que é demais faz mal. Aí, irmão, eu falei uma coisa para ele que ele ficou assim, né? Ele olhou para mim, eu falei para ele assim, ó, até a Bíblia. Vocês ficaram chocados, irmão? Vocês aqui ficaram chocados? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu gosto de um provérbio que diz assim, ó, achastes mel, coma o que te basta, para que não enjoes dele e comece a pisar os favos. Irmão, olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz assim para nós, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti. Ou seja, você pode visitar os teus amigos, mas não faça disso o quê? Lá vem fulano de novo. Irmão, porque assim, ó, você vai, fulano, que saudade, quanto tempo. Irmão, semana que vem você está lá de novo. Ai, fulano, que saudade, quanto tempo. Outro final de semana, oi, fulano, você. De novo. Irmão, quarta vez. Tim dong. Crianças, quieta todo mundo, é fulano. Fica todo mundo quietinho. Totó, não late. Sabe por quê, irmão? Tudo que é demais enfada, cansa. Pastor, mas o senhor disse até a Bíblia. Irmão, deixa eu falar para você. Eu conheço um monte de gente, eu já vi um monte de gente ficar o quê? Louca. Perder, meu querido, a capacidade intelectual mental, ficar doida mesmo. Se afundando aqui, ó. Sabe por quê, irmão? Tem coisa aqui que você ainda não tem estrutura para saber e conhecer. Aí eu vi gente, irmão, não, porque eu vou... Irmão, nasceu de novo ontem, batizou ontem, no outro dia já está no curso de teologia, escatologia, não sei o quê, aquela coisa toda e tal, a besta de 10 chifres, não sei o quê, o dragão, não sei o quê, aquela coisa toda, com quem que Caim se casou, porque se era só não sei o quê, papapá, e eu não entendo, daqui a pouco... 13, virou 13, que nem diz o ditado. Louco, maluco. Sabe por quê, irmão? Porque, veja bem, conhecimento também é um processo. Você conhece um pouco hoje, um pouco depois. Irmão, e olha que coisa interessante. Você sabia que até a nossa natureza, o nosso organismo, ele já foi feito por Deus para ir em processo? Você quer ver uma coisa? Irmão, quando uma aula ela é muito prolongada, ela se torna exaustiva. E sabe por que ela se torna exaustiva? Porque o cérebro começa a não mais o quê? Absorver. Você já não, aqui, irmão, chegou o limite. Aí você já não consegue mais absorver, você começa a se cansar, porque é só o corpo presente, a mente não consegue absorver e trabalhar aquilo, se torna cansativa. É por isso que você começa a dar sono. É por isso que você quer sair, não vê a hora de acabar, porque a sua mente já o quê? Chegou no limite. É lógico, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. É lógico que às vezes a pessoa pode às vezes estar num culto ou num auditório de alguma outra coisa, às vezes é o cansaço físico, que ela está cansada, às vezes não é a mente, vamos assim dizer, não é o negócio que está sendo extenso, mas ela já está cansada de outras coisas, já foi tanta coisa na mente que ela já chegou com a mente o quê? Carregada, cansada. Então, irmão, tudo tem um limite. Olha que coisa interessante. Irmão, você quer ver uma coisa? Você sabia que dor é uma coisa que nós temos um limite para suportar? Que tem dores que o próprio organismo desliga, você desmaia. A dor chega a um ponto tão forte que você desmaia. Porque é um ponto que você não pode mais o quê? Aí você desmaia. Irmão, Deus nos fez assim, com limites. Estão entendendo isso aqui? Então, irmãos, até nisso, nós temos que entender essas fases, as circunstâncias, entender os nossos limites, entender as circunstâncias e trabalhar dentro desses limites dados por Deus. Toma muito cuidado, irmãos. Então hoje, nós estamos vendo um povo, irmãos, uma igreja, que ela não busca conhecimento, que ela não busca discernimento. E é por isso que ela está orando e pedindo coisas que não deveria pedir. Porque ela está perdida no seu Getsemane, naquilo que está pressionando ela, meu querido.
Irmão, vamos um passo de cada vez. Irmão, você tem estrutura para lidar com uma coisa, lide. Você não tem estrutura? Irmão, não se meta besta. Eu tenho falado aqui nas minhas pregações, irmãos. Irmão, tem luta que a estratégia é correr, fugir. Sair de perto. Então, irmão, tem coisa que... domingo passado eu falei disso, o Espírito Santo está trazendo aqui a memória. E eu conversei com a Dani essa semana e a gente está falando disso. Irmão, você está num propósito que Deus te deu. Você está num propósito. E de repente, irmão, começam a vir as tentações para tirar você do seu propósito. Irmão, fuja daquilo que você não está conseguindo lidar. Se afaste. Se afaste. É você que está num aperto financeiro, tem alguém te oferecendo um negócio sujo para você ganhar dinheiro. Cai fora. Você quer estar na paz, numa vibe, e tem gente querendo se enfiar na sua vida. Se enroscar com você. Cai fora em nome de Jesus. Se afasta, corre. Amém, meu querido? Corre. Tem gente que é mau caráter, quer ter amizade com você. Cai fora. Se afasta. Porque, irmão, se você não está numa estrutura adequada para lidar com uma certa situação e não alterar o seu propósito, então fuja. Fuja. Não fique. Porque se você ficar, você vai o quê? Sai do seu propósito. José, irmão, aí eu citei para vocês semana passada, José do Egito. A mulher do Potifar vai lá e tira a roupa da presença dele. Irmão, a primeira coisa, ele vira os olhos, e segunda coisa, ele corre. Porque, irmão, a mulher do Potifar estava determinada a ter relação sexual com ele. Tanto é verdade que quando ele virou o rosto e foi para correr, ela o quê? Grudou nele. Porque você pode ler o texto que um pedaço da túnica de José ficou na mão de quem? Ela pegou com tanta força. Irmão, você imagina a cena. Porque a roupa dele se rasgou. Aí, irmão, olha o que aconteceu. Ela grudou nele, a roupa se rasgou, ela ficou com um pedaço da roupa e ele sai de casa rasgado. Os servos que estavam fora viram, ele saindo correndo com a roupa rasgada. Aí a mulher contou o quê? Ai, marido, o José tentou me estuprar. Irmão, e ele não encostou um dedo. Amém, meus queridos? Irmão, e se ele fica? Ela ia grudar nele, fazer todo aquele jogo de sedução, e pega aqui, pega ali, aquela coisa toda, ele ia o quê? Ia chegar uma hora que ele não ia resistir, irmão. Eu ouvi o Billy Graham, uma vez, irmãos, uma jornalista falou para ele assim, né, porque, irmão, o Billy Graham foi segundo... eu particularmente não gosto desses rankings, tá? Esses rankings, mas fazem esses rankings. O Billy Graham é considerado, irmão, o maior evangelista desse século. Ele já é falecido agora, morreu quase 100 anos, o maior evangelista, né, desse século. Um dia a jornalista falou para ele assim, Billy Graham, você, né, é um homem de Deus, você prega em todo lugar, todo mundo te conhece, aquela coisa toda, mas diga uma coisa para mim, irmão, ó o repórter, diga uma coisa para mim, se você entrar num quarto de um hotel com uma mulher muito bonita, atraente, aquela coisa toda, você resistiria ou você cairia com ela, você teria relações com ela? Irmão, olha o que o Billy Graham falou, eu teria relação com ela. Eu me envolveria com ela. Aí a repórter, tá vendo? Então, ele falou, mas porque eu sei que eu me envolveria com ela, eu já não entro no quarto com ela. Eu nem entro no quarto com ela, porque eu sei que se eu entrar eu vou cair. Aí a repórter então desarmou aquela empolgação, sabe, irmão? Porque ele falou, eu nem entro no quarto com ela. Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, tem coisa que nós somos fracos. Lembra que Jesus falou, discípulos? Orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne? Irmão, o espírito está sempre pronto para obedecer a Deus, mas a carne é? Irmão, não vai. Eu vou lá só para ver. Não vai, irmão. Eu vou lá só para ouvir o que tem para dizer. Não vai. Irmão, não vai. Você não está pronto. Você vai cair no laço.
Você vai cair na lábia do enganador. Quando vê, você está enredado. E sabe qual é o pior? O pior de tudo, irmão, é que a hora que você cai, você parou o projeto de quem na sua vida? Estão compreendendo isso aqui? Irmão, Tobias e Sambalate, pode ler Esdras e Neemias. Tobias e Sambalate eram mensageiros de Satanás. O Neemias está lá, irmão, reedificando os muros de Jerusalém. Às vezes eu troco os dois, tá, irmão? Esdras e Neemias, tá? Um edificou o templo, o outro o muro. Às vezes eu troco os dois, tá? Então, se eu trocar, e o pessoal de casa não precisa criticar na internet, não, tá? O pastor já está falando que pode ter trocado. Um edificou o muro, o outro o templo. Esdras e Neemias. Aí, irmão, eles estão construindo um muro. Tobias e Sambalate, mensageiros de Satanás, vai lá e começa assim: ei, o que vocês estão fazendo aí? Falando, querendo que eles parassem e dessem o quê? Ouvido e atenção para eles. Parasse o muro e viesse. Oi, pois não, o que vocês querem saber? Irmão, olha que coisa interessante. Tobias e Sambalate dizem: ei, o que vocês estão fazendo aí? Irmão, eles não pararam, não deixaram as ferramentas de lado, nada. Continuaram olhando para o muro, não pararam para dar atenção. E a resposta deles foi: estamos fazendo uma grande obra, um grande projeto. Estamos num processo de fazer a reconstrução de Jerusalém. Nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Nada e ninguém vai nos tirar do nosso projeto, do nosso propósito, daquilo que nós estamos fazendo. Podem falar à vontade, irmão. E Tobias e Sambalate passaram, irmão, meses infernizando, fazendo de tudo para tentá-los a parar. E eles nunca pararam. Tanto que eles reconstruíram as muralhas em tempo recorde. Porque eles não se distraíram com ninguém. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, Deus quer completar a obra dele na sua vida. Não se distraia. Não pare na jornada. Ei, você está no caminho, tem gente na beira do caminho dizendo: ei, Psyu, vem aqui. Ei, Psyu, entra aqui em casa. Oh, Psyu, para um pouquinho aqui para ficar comigo. Ei, ó, segue teu caminho, não pare. Lembra do profeta novo e do profeta velho? Essa história é interessante na Bíblia. Deus falou para o profeta novo assim: ei, você vai lá entregar a mensagem. Você vai num pé e volta no outro. Não pare na casa de ninguém para comer pão. Não pare para conversar com ninguém no caminho. É bater o pé e voltar. Entrega o recado e volte. Irmão, ele foi, entregou o recado, está voltando. Quando ele está voltando, o profeta lá na cidade, um profeta velho, viu ele. Falou: eu vou atrás desse profeta novo. Ele montou no cavalo dele, o profeta novo estava a pé. Ele montou no jumento dele e foi atrás do profeta novo. Ei, profeta novo! Vamos chamar de profeta novo. Para aí um pouquinho. Irmão, aí o profeta novo o quê? Já errou porque ele o quê? Deus falou para ele não parar. Aí veio o profeta velho. Olha, eu sou profeta que nem você, sou muito experiente, você está vendo pelos meus cabelos brancos, e o Senhor apareceu a mim e disse para eu vir atrás de você, e dizer para você voltar na cidade, entrar na minha casa, comer pão e descansar, para depois você seguir o caminho. O que o profeta novo fez, irmãos? É um profeta velho, né? Mais experiente do que eu, né? Também usado por Deus, sim ou não? Teve esse trabalho todo de vir atrás de mim? Vai que Deus mudou o projeto? Vai que Deus mudou, né? Porque Deus muda toda hora, né, irmão? Deus não sustenta a palavra dele, né? Não é isso? Irmão, aí ele pega e volta com o profeta velho. Irmão, ele entra na casa do profeta velho, ele come o pão, tudo. Irmão, quando ele termina de comer o último bocado do profeta velho, irmão, olha que coisa demoníaca. O profeta velho olha para ele e fala assim: tá satisfeito? Tô, muito obrigado, viu? Olha, eu comi tal, cara, coisa toda, tô pronto amanhã para seguir caminho. Irmão, olha o profeta velho. O Senhor não disse para você não parar em lugar nenhum? O Senhor não disse assim para você? Por que você parou? Irmão, quando o profeta novo ouviu aquilo, ficou desesperado. E aí quis correr para voltar, para sair daquele lugar e voltar para o lugar. No caminho, o que apareceu? Um leão e devorou o profeta novo. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, você está num projeto de Deus na sua vida? Estou. Você está passando por um processo? Estou.
Toma cuidado com as distrações. Toma cuidado com os mensageiros de Satanás. Pastor, mas não é mensageiro de Satanás, não. É alguém que eu conheço, pastor. Pois é, irmão. Satanás se transfigura em anjo de... Irmão, você acha que o Satanás vai vir de chifre, irmão? Com um tridente para dizer para você que é ele? Porque você vai correr na hora. Ele vem como? Hã? Ele vem vestido de Brad Pitt, irmão. Hã? Cheio de charme. Hã? Ele vem vestido de Angelina Jolie. Hã? Para te enganar, para te derrubar, para tirar você do propósito e do projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Irmão, quem foi que devorou o profeta novo? Foi um? Lembra o que Pedro disse? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso bramando como leão, buscando a quem possa devorar, tragar. Ele está ao seu derredor querendo tirar você do projeto de Deus para a sua vida. É lá no seu trabalho te infernizando? É na família? É em todo lugar, irmão. Na igreja, assim ou não? Pastor, até na igreja? Ah, irmão, aí que, ó. Aí é que o bicho pega. Sabe por quê, irmão? Porque quando acontece na igreja, ela tem um impacto de provocar um espanto ainda o quê? Um choque ainda? Irmão, eu já falei isso aqui. As pessoas esperam da igreja física uma perfeição que ela não tem. É por isso que muitos se decepcionam. Irmãos, a igreja, a comunidade da igreja, nada mais é do que um... Eu vou usar essa expressão, tá? Aliás, eu vou usar uma expressão melhor. Vai usar outra expressão. É um grupo de pessoas imperfeitas procurando aprender com aquele que é perfeito. E se somos imperfeitos, em algum momento nós vamos gerar o quê? Imperfeições. Só que quando as imperfeições aparecem, a gente fica o quê? Chocado. É por isso que muitas vezes, irmão, o diabo gosta de atazanar na igreja, porque o choque é o quê? É maior. Tem um poder destrutivo maior. Quando, na verdade, irmãos, a gente já devia até estar esperando por essas coisas. Porque faz parte do processo. Porque alguém poderia... Irmão, você imagina alguém. Jesus na mesa da Santa Ceia. Um de vocês há de me trair. Nossa, como? Não é possível? Como? Somos discípulos? Estamos expulsando demônios? Ó Pedro, ô João. Você que é mais assim com Jesus, mais pertinho. Dá uma perguntadinha no ouvido dele aí, quem é, para ele falar aqui para nós aqui quem é. Ó! Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, se assentava à mesa. Um discípulo foi quem levantou o calcanhar contra Jesus. Irmão, no meio cristão, nós temos que esperar por tudo. Eu já falei para vocês aqui, irmão, eu passei um processo da minha vida muito difícil. E pessoas que olharam para mim, irmão, e falaram assim, pastor, olha, pastor, eu estou aqui, conta comigo, o senhor é para mim como um irmão, e eu quero que o senhor me veja como um irmão. Foi quem mais me apunhalou por onde, irmãos? Se juntou com os outros para me apunhalar pelas costas. Estão entendendo isso aqui, irmão? É triste, é doloroso, mas, irmãos, eu já não me escandalizo com mais? Pode perguntar para a Dani. Às vezes a gente vê e ouve cada coisa, irmão, nada mais me choca. Quando alguém fala, pastor, o senhor viu? Vi, e tranquilo que vem coisa pior ainda, viu? Vai piorar mais um pouco. Eu já falo logo assim, irmão, porque aí nada o quê? Nada choca. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, você está no seu processo, no projeto de Deus na sua vida, fica no seu processo. Vigia, porque Satanás hoje, irmão, está querendo derrubar as pessoas. Está querendo tirar você do seu propósito. E ele vai usar de tudo, de todos os meios e de todas as pessoas possíveis para poder tirar você do seu propósito. Ora, irmão, no seu Getsemane. Faça como Jesus. Jesus vai para o Getsemane. E o que Jesus vai fazer no Getsemane? Ele vai buscar força de Deus e em Deus. Porque, irmão, no projeto de vida e nos processos, Deus tem que ser a base, Deus tem que ser o fundamento, Deus tem que ser o alicerce. Porque só Ele vai te sustentar no meio do processo. Você sozinho não consegue.
Porque a carne é fraca. Só Deus pode te sustentar de pé nos processos. Então é por isso que Jesus, ele vai no Getsemane e orar. Porque quando você lê Hebreus vai dizer que Jesus foi no Getsemane, sabe por quê? Se entregar, olha o texto de Hebreus, irmãos, como é lindo. Se entregará àquele que o podia livrar da morte, se o quisesse. Então Jesus, sabendo que o Pai era capaz de fazer o quão poderoso ele era, ele falou, nesse momento difícil, nesse momento do processo difícil, eu vou me entregar na mão daquele que, se quiser, pode me livrar da morte. Eu vou me colocar na mão dele, porque só ele vai me dar a direção do que fazer nesse momento. E ele vai. E o pai diz, filho, o projeto é esse, e o processo é esse. E o prêmio é aquele que eu te disse. Eu não posso mudar. E é por isso, irmão, que na terceira vez Jesus vem e diz o quê? Vamos, discípulos, levantemos. Porque a mão daquele que me trai é chegado. Aquele que me trai está chegando. Ou seja, chegou a hora do bicho pegar, Jesus falou. Da coisa piorar. Amém, meus amados? Estão entendendo isso aqui? Irmão, ele saiu daquele Getsemane disposto a enfrentar. Porque Deus deu a ele o quê? Graça, força, renovo, conforto. Irmão, você não está suportando o seu processo, a coisa está difícil para você? Você está no Getsemane? Ora a Deus, se entrega na mão do Senhor em nome de Jesus. Deus, me dá graça para resistir às tentações, às paixões. As vozes que vêm falar no meu ouvido para mudar o sentido do curso da minha vida. Para mal, para pior. Que vem querer sufocar a sua voz para mim, para colocar voz de homens ou até voz do maligno. Senhor, silencia a minha própria voz, a voz do meu querer, que tenta anular aquilo que o Senhor tem para mim. Irmão, isso é oração, meu querido. Isso é clamor. E nós temos que buscar a Deus em nome de Jesus, amém? Você quer, irmão, resistir no processo? Busque a força de Deus em nome de Jesus, amém? Para eu poder encerrar, irmão, com vocês sobre esse assunto aqui. Meus amados, Jesus, ele venceu o processo. Ele enfrentou a morte, ele ressuscitou. Primeira coisa, irmãos, Jesus entendeu o propósito, o processo e a finalidade. Irmão, uma coisa que você precisa para encarar os processos da sua vida é você enxergar o propósito, amém? A finalidade, o fim, o para que é. Irmão, se você enxergar que dessa luta você vai sair uma pessoa melhor, você vai querer enfrentar o processo. Porque você sabe que o que virá depois é o quê? É melhor do que aquilo que você está. Então, irmão, a finalidade do processo tem que fazer você, meu querido, você tem que ter bem claro no seu coração, porque isso também é um fator de força para você lutar. E Jesus entendeu o processo e a finalidade. Bom, meu Pai, ele vai salvar a muitos através desse meu sacrifício. Ele vai salvar o mundo. Aqueles que creem, tá bom. Ele vai restaurar todas as coisas, tá bom. E ele também vai me dar uma glória, eu vou ter uma glória, receber uma glória, uma recompensa que eu nunca tive, beleza. E aí, irmão, quando Jesus entende isso, ele se dispõe a enfrentar. Amém, meus amados? Irmão, faça da finalidade do processo, do fim, faça um motivo para você continuar a sua jornada em nome de Jesus. Amém? Quando você, irmão, quando um pai ou uma mãe faz das tripas corações pelo filho, e embora doa e sofra em algum momento, ele tem que pensar o quê? Vai valer a pena? Porque amanhã meu filho, minha filha será um homem, uma mulher de quê? De bem. Então vai valer a pena o sacrifício. Aí você encara o processo. Aí você se dispõe a encarar o processo. Porque você está de olho na finalidade, você está de olho lá no objetivo. Irmão, olha para frente. Olha para as coisas que Deus está colocando diante de você e para de se enrascar com o que ficou para trás. Para de se lambuzar, de se sujar com aquilo que te embaraçava. E comece a olhar para as coisas novas que Deus está colocando diante de você. Foi o que Paulo fez. Eu já citei aqui tantas vezes para vocês, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha para frente. Para de se embaraçar. Para de ficar dando ouvido para Tobias e Sambalate, que não quer que você reedifique sua vida. Sabe, se levanta, sacode a poeira. Fala, eu vou viver uma vida nova, eu vou ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Coloca um propósito, irmãos, e vai. O processo às vezes é doloroso, mas você vai conseguir em nome de Jesus, porque Deus será contigo. E as coisas vão mudar. Agora, irmão,
Se você ficar com esse lenga-lenga, ai, vou, não vou, ai, eu, né? Ai, o pastor falou, que ai, mas sabe, ai, eu vou dar ouvido, eu vou não sei o quê. Irmão, se você começar com esse tipo de coisa, você não vai chegar a lugar nenhum. Em Deus, pelo menos. Mas se você ouvir a voz de Deus, irmãos, a sua vida será bendita em nome do Senhor Jesus. Apesar da luta do processo. Amém, meus amados? E último aqui. Irmãos, Jesus adotou uma coisa, irmãos, que é muito importante. Jesus, ele adotou no projeto, no processo, na sua vida, uma coisa que se chama comunhão com quem? Com Deus. Lembra que a gente está falando vida de oração? Irmão, tem uma vida de oração para você ter uma vida de comunhão. E nessa vida de comunhão, aquilo que é seu é de Deus, aquilo que é de Deus é alegria do Senhor. Ó, alegria é a sua força. Irmão, quando você vive uma vida de comunhão, o que Deus tem passa a ser teu. Ele passa para você, como herança. Você se torna co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as coisas. Então a alegria dele passa a ser a sua força. Amém, meu querido? O Espírito Santo, o Consolador em meias tristezas. Quando te faltam palavras, ele te inspira a orar e ele coloca palavras na tua boca, no teu coração e na tua boca. Ou seja, lembra que a gente estava cantando no começo? Nada me faltará. Irmão, nada te falta. Quando você faz de Deus a base para tudo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você está num processo aí, pastor, na sua vida? Pastor, eu estou. Aguenta firme. Mas aguenta firme com Deus. Porque, irmão, o que Deus tem para você logo ali é maior do que tudo que você já viveu. Não é papo de pregador, é o que ele diz na palavra. Planos de bem e não de mal, para vos dar um fim que ele espera no nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Uma oração simples, mas eu quero ser o mais profundo possível aqui nas palavras, Pai. Senhor, o Senhor tem um projeto de vida para cada um de nós, um plano, um propósito, e esses planos e propósitos incluem os processos pelos quais eles serão feitos. E os processos, Pai, incluem não só coisas boas, não apenas ventos soprando a favor, mas também os ventos contrários, as lutas, as aflições, as perseguições. Não são apenas alegrias, mas também as tristezas, Pai. Não apenas os sorrisos, mas também as lágrimas, Pai. Tudo isso faz parte do processo da obra do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, e o que Jesus estava passando no Getsêmani naquele momento, era justamente uma fase desse processo todo da vida dele aqui nesse mundo, para ele poder um dia herdar a promessa da ressurreição e da glória que ele nunca teve, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender os processos pelos quais nós estamos passando. E nesses processos, Pai, entender e compreender o que o Senhor pede de nós nesses processos. Que a gente seja forte, corajoso, valente, sábio, prudente. Que a gente, Pai, não queira lutar com aquilo que nós não temos estrutura para lutar, mas que a gente fuja daquilo que é mais forte do que nós e nos entreguemos na mão do Senhor. A exemplo de José, meu Pai, que não ficou olhando a formosura da mulher de Potifar, mas virou os olhos e correu, meu Pai, para não cair na tentação. Meu Deus, nos ajude a desviar os nossos ouvidos daquelas propostas indecentes, imorais, cheias de corrupção, que tem chegado, meu Pai, que alguém tem tentado colocar aos nossos ouvidos, Pai, para nos levar a cair. Meu Deus, nos ajude a termos forças para resistir, meu Deus, às paixões da carne, porque, Senhor, volta e meia tem pessoas que querem nos levar a uma vida, meu Pai, de luxúria, a uma vida de prostituição, de fornicação, uma vida, meu Pai, dissoluta nesse mundo, Pai. Senhor, que a gente se mantenha, Senhor, puros, limpos, santificados em nosso corpo e em nossa mente, Pai. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a fechar os nossos olhos para tudo aquilo que é mal, os nossos ouvidos para tudo aquilo que é corruptivo. Meu Pai, nos ajude a nos fecharmos para aquilo que corrompe e que destrói, mas estarmos sempre prontos, abertos e preparados
para aquilo que é santo, justo, honesto, correto, de boa fama, Pai, em nome de Jesus. E que assim, meu Pai, nós possamos nos processos, em cada processo, estarmos de pé, resilientes, firmes, na confiança do Senhor que nos sustenta, para que então, no final de tudo, Pai, a gente colha a grande promessa e a gente seja coroado, abençoado, vitorioso nessa batalha em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, eu consagro a minha vida, a minha família, eu consagro esse povo e a família de cada um aqui representado, nós consagramos em oração ao Senhor. Essas pessoas que nos acompanham pela internet, Pai, também eu consagro a vida delas e a família ao Senhor. E que nós, meu Pai, venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, a sua vontade em primeiro lugar, meu Pai. E que a gente, meu Deus, passe por todo o processo que o Senhor quer que passemos, porque no final dele, meu Pai, há uma bênção, há um milagre, há uma resposta, há uma vitória do Senhor para a nossa vida, Pai. Porque como está escrito, eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos levar ao fim que espereis. Pai, nós esperamos aquilo que é do Senhor para nós. E sabemos que o que é do Senhor é o melhor em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém, igreja? Aleluia! Vocês que nos acompanham pela internet sempre, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e a sua família, tá bom? Lembre-se do que você aprendeu hoje, tá bom? As lutas, as dificuldades, tudo faz parte do processo, né, desse seu projeto de vida. Mas fica firme e conte com a força do Senhor, porque Deus te dá graça para sustentar todas as coisas e te levar a êxito nesse processo, nesse projeto que você tem na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe.